O grande dia finalmente havia chegado. A igreja estava cheia, as flores perfumavam o ar e o som suave do piano anunciava o casamento mais esperado da cidade. A noiva, Clara, caminhava em direção ao altar com o coração acelerado. Ela sempre sonhou com aquele momento. Ao lado do noivo, Eduardo, um homem gentil e de família rica, ela acreditava que estava prestes a começar a vida que sempre desejou. Mas o destino? O destino tinha outros planos. Enquanto se aproximava do altar, seus olhos se voltaram para a direita. E ali, ao lado do noivo, estava o padrinho. Um rosto que ela jamais imaginou ver de novo. O tempo pareceu parar. O coração de Clara disparou. As flores perderam o perfume. O som do piano desapareceu. E tudo o que ela conseguia ver era ele. Era Rafael. O homem que ela amou profundamente no passado. O mesmo que havia prometido se casar com ela. E que desapareceu sem deixar nenhuma explicação. Clara sentiu as pernas tremerem. O buquê escorregou de suas mãos e caiu no chão com um baque surdo. Um silêncio constrangedor tomou conta da igreja. O padrinho, ao perceber o olhar dela, também ficou paralisado. Seu rosto era uma mistura de culpa, saudade e arrependimento. Mas não havia palavras, apenas o peso esmagador de tudo o que ficou para trás. O noivo, Eduardo, sem entender absolutamente nada, se aproximou preocupado. "Amor, você está bem?" Mas ela não respondeu. As lágrimas começaram a cair, uma após a outra. E antes que alguém pudesse reagir, Clara deu um passo para trás e correu. Saiu pela porta da igreja em prantos, sob o olhar confuso de centenas de convidados. O véu se soltou, o vestido branco se arrastava pelo chão molhado pela chuva que começava a cair, e ela desapareceu na rua. Minutos depois, o pastor tentava acalmar o noivo desesperado, enquanto Rafael permanecia em silêncio, com o olhar perdido. Ele sabia que aquela fuga tinha um motivo, e esse motivo era ele. Eduardo, agora furioso, se virou para Rafael. "Você conhece ela? O que está acontecendo aqui?" Mas Rafael apenas baixou a cabeça. O passado que ele tentou esconder com tanto esforço, finalmente o havia alcançado. Enquanto isso, Clara se refugiou em um pequeno café na rua ao lado. Sentou-se sozinha, encolhida, olhando o reflexo do seu vestido sujo na janela. Seu coração estava em pedaços. Por que ele tinha que aparecer justo hoje? Ela se perguntava, tentando em vão conter o choro. Foi então que uma senhora idosa que trabalhava no café se aproximou com gentileza e uma xícara de chá quente. "Filha, às vezes Deus nos mostra o passado não para nos prender nele, mas para nos libertar." As palavras daquela senhora ecoaram em sua mente. Mas como se libertar de algo que nunca teve um fim? Horas depois, a porta do café se abriu. Era Rafael. Ele a encontrou. Entrou devagar, sem dizer nada. Clara o viu pelo reflexo no vidro e congelou. O silêncio entre os dois era denso. Dizia mais do que qualquer palavra. Ele se aproximou e falou em voz baixa. "Clara, eu sei que não mereço nem olhar para você, mas me escuta. Eu preciso te contar a verdade." Ela enxugou as lágrimas e respondeu com uma frieza que nem ela sabia que tinha. "Verdade? Depois de anos? Você desapareceu sem uma palavra, Rafael. Eu te esperei, e você me deixou sozinha com a dor." Ele respirou fundo, como se buscasse coragem. "Não foi por escolha. Houve algo que você nunca soube." Mas antes que pudesse continuar, ela se levantou abruptamente. "Eu não quero ouvir. Hoje era para ser o dia mais feliz da minha vida. E você destruiu tudo." Ela saiu. E a chuva, que havia dado uma trégua, começou a cair novamente. Mas Rafael não desistiu. Ele a seguiu. Ao mesmo tempo, o noivo Eduardo também foi atrás dela. Procurou em todas as ruas, desesperado, preocupado e confuso. E quando finalmente a encontrou, viu os dois juntos, parados sob a chuva torrencial. Clara chorava. Rafael tentava se explicar, e Eduardo observava de longe, sem entender se o que via era traição ou uma peça cruel do destino. A chuva caía cada vez mais forte, e naquele momento 3 corações estavam despedaçados, cada um lutando contra uma dor diferente. Mas o segredo que Rafael escondia ainda estava prestes a ser revelado. A chuva parecia não ter fim. Clara andava sem rumo pelas ruas, com o vestido encharcado, o coração em pedaços e a mente em completa confusão. Rafael a seguia, tentando alcançá-la, mas ela se recusava a ouvir, até que, exausta, ela parou em frente à antiga casa onde morava com a mãe. Ali, em meio a lágrimas e lembranças, ela finalmente se virou para ele e perguntou: "Por que, Rafael? Por que você desapareceu daquele jeito?" Ele respirou fundo, com a voz trêmula pela chuva e pela emoção.
Naquela época, eu descobri que estava com uma doença grave. O médico me disse que eu tinha pouco tempo de vida. Eu não queria te arrastar para esse sofrimento. Então eu fugi, achando que estava te protegendo da dor. Mas Deus me curou. E eu nunca tive coragem de voltar e estragar a vida que você tinha construído. As palavras o fizeram chorar. Clara ficou em silêncio, tentando processar aquela revelação chocante. Ele então tirou do bolso uma pequena aliança antiga, enferrujada pelo tempo. Eu guardei isso todos os dias, pedindo perdão a Deus por ter te deixado. Ela olhou para ele sem saber o que sentir. O amor ainda estava ali, em algum lugar. Mas também havia uma ferida aberta demais para ser curada em um só dia. Nesse instante, Eduardo apareceu. Ele havia seguido os dois. Molhado da cabeça aos pés, olhou firme para Rafael e disse: "Se você realmente a amou, por que não a deixou viver em paz? Eu a esperei por 2 anos. Eu lutei por ela." Rafael abaixou a cabeça. "E você a fez feliz, Eduardo. Eu fui apenas uma sombra do passado, mas eu precisava contar a verdade antes de sumir de vez." A tensão era palpável. Clara olhava para os 2 homens, um representando o passado, o outro, o presente, e sentia o coração dividido entre a dor e a gratidão. Ela se aproximou de Rafael e disse: "Você me destruiu, mas também me ensinou o que é perdoar. Eu não te odeio mais, mas o que nós vivemos ficou lá atrás." Ele sorriu com lágrimas nos olhos. "Era só isso que eu precisava ouvir." E então se virou, caminhando sob a chuva, até desaparecer pela esquina. Meses se passaram. Clara decidiu não se casar naquele momento. Ela precisava se reencontrar, entender o que realmente queria da vida. Começou a trabalhar como voluntária, ajudando pessoas doentes em um hospital da cidade. O mesmo onde Rafael, em silêncio e sem que ela soubesse, também fazia trabalho voluntário. Certo dia, ao levar flores a um paciente, ela o viu novamente, mas dessa vez ele estava deitado, fraco, mas com um sorriso sereno. Era Rafael. "Você de novo", disse ela emocionada. Ele respondeu com a voz calma: "Agora sim eu posso descansar. Eu só queria te ver feliz, nem que fosse pela última vez." Ela segurou sua mão chorando, e pela primeira vez não havia mágoa, só paz. Rafael partiu naquela noite, deixando apenas uma carta: "Clara, o amor verdadeiro não é aquele que prende, mas o que liberta. Se eu pude te amar mesmo sem estar ao seu lado, é porque aprendi com Deus o que é amar de verdade." Clara leu as palavras em silêncio, com o coração em paz. 1 ano depois, ela voltou àquela mesma igreja. Não para se casar, mas para agradecer. "Senhor, obrigada por me mostrar que o amor não é sobre o que dura, e sim sobre o que transforma. Às vezes, Deus permite reencontros que doem, mas é só para curar feridas que nunca fecharam. O perdão é o último passo do amor, e o primeiro passo da liberdade." Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu comentário e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Muito obrigado por assistir e até a próxima!